Boa noite. Fez 41 anos, em 25 de julho, o primeiro bebê proveta do mundo. Outros mais de 8 milhões nasceram depois, pelas contas da Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia. A primeira mãe teve a barriga aberta para a coleta de seus óvulos, um procedimento que atualmente é executado por ultrassom vaginal. Aqui no Brasil, cerca de 40 mil fertilizações in vitro são feitas por ano. O primeiro bebê proveta provocou críticas e protestos religiosos e éticos. O problema é outro hoje em dia. O filho proveta de um casal de mulheres encontrou na escola um amigo que também tinha duas mães. Foram ver o número do doador, dado pelo banco de esperma, e se descobriram meio-irmãos. Investigando mais, achou o total de 32. Procurou cada um deles, conversou com todos e os fotografou, apresentando sua família no jornal The New York Times. Não foi uma novidade. Há grupos de mais de 100 meio-irmãos nos Estados Unidos. Não é impossível que filhos de um mesmo pai acabem se casando e daí nascem vários problemas. Convidamos a advogada especialista em direito de família e sucessão, consultora jurídica, professora, palestrante e escritora Yvonne Zegger, para destrinchar os problemas de proveta que estão aparecendo. Lembro que este programa pode ser visto também no EBC Play, a qualquer hora e dia. Boa noite, Yvonne Zegger. Boa noite, Moisés Rabinovich. Um prazer estar aqui. Eu também sinto um enorme prazer em tê-la. Há muito tempo eu a queria aqui. Obrigada. Ninguém melhor do que você para explicar o que está acontecendo hoje em dia. Espero poder explicar mesmo. As questões são muito difíceis. Vamos começar com a legislação brasileira. Sim. Ela permite que aqui haja grupos como esses dos Estados Unidos, 30 meio-irmãos, 100 meio-irmãos. Primeiro, acho que por aqui a gente não consegue nem identificar os meios-irmãos, né? Na verdade, diferentemente do que acontece, não só nos Estados Unidos, como também em alguns países da Europa, o Brasil não tem uma tradição, não tem na Constituição, nem tampouco no Código Civil, ele não discrimina, ele não menciona nenhuma dessas possibilidades. Isso tudo é absolutamente inusitado, isso é novo. Se você traz essa informação para o direito brasileiro vai dizer primeiro o seguinte: espera aí, como é que esta pessoa sabe, primeiro, quem é o pai doador? Como é que ela obteve essa informação? Então, se nos Estados Unidos você tem um número e este número te autoriza a você ter a informação de quem é seu pai biológico, no Brasil isto não acontece. No Brasil, o que pode acontecer? Alguém que tem algum problema médico, alguma questão problemática, psiquiátrica ou genética, ela pode obter, via judicial, ela pode obter do juiz uma autorização para que ela saiba não necessariamente quem é seu pai, mas quem é aquele doador, seja de sêmen, seja de esperma, portanto, ou de óvulo da mãe, quem será ou quem é, no sentido de te dar a informação, mas não te dizer o nome dele é tal, mora na rua tal e tais características. Bom, o doador nos Estados Unidos tem que permitir que os dados pessoais dele sejam passados a filhos, né? Mas para isso ele ganha mais dinheiro com a doação. Então, a Espanha, um comitê espanhol de bioética está pretendendo remover o direito de anonimato dos doadores de esperma ou óvulos. Para esse comitê, que é parte do Ministério da Saúde espanhol, sim, as crianças têm o direito de conhecer seus pais biológicos. Está pegando essa parte de direito do filho de saber quem foi
o doador, se ele teve doença, de onde ele veio. E lá na Espanha, num caso já julgado esse ano, eles deram o nome do doador. Uhum. Mas veja, de toda forma, você vê que essas questões todas e a forma como países vêm tratando a questão da bioética em relação ao biodireito são diferentes. Uhum. Mesmo porque nós precisamos lembrar o seguinte, a bioética, ela só existe por conta da moral. Se não fosse a moral, e a moral no Brasil, na América do Sul, nos Estados Unidos, na Europa, Japão e países muçulmanos, são diferentes. Nós temos questões diferentes. Uma das questões que eu acho que o público não sei se sabe, mas no Brasil, se você precisar você não tem condições de ter um filho, porque o útero da mulher, ou o sêmen, ou o óvulo, o embrião, enfim, você pode, através de uma mãe, ou de uma irmã, ou de uma tia, parentes muito próximos, você pode fazer o que comumente, popularmente, nós chamamos de barriga de aluguel. Na verdade, não é assim que se chama, mas só para facilitar um pouco o entendimento. Nos Estados Unidos, em compensação, que é um país que tem uma certa rigidez moral, muito mais do que a nossa, eu não estou falando religiosa, estou falando uma moral de costumes. Nos Estados Unidos, você pode alugar e pagar alguém, um terceiro, uma pessoa, uma mulher, enfim, para ter o filho para você. Aí você vai me dizer, bom, então como é que fica essa regra de bioética e biodireito lá? É diferente daqui? É diferente. Você acaba de me dizer que nos Estados Unidos, sim, o homem, enfim, o doador, ele tem um número e ele pode autorizar, ele pode até ganhar mais. O doador, ele só vai fazer doação de sêmen ou de óvulos, não porque ele é um bom samaritano, necessariamente. É porque ele vai ganhar alguma coisa. Obviamente, ninguém conta para ninguém que quando você vai a um banco de doação de esperma ou de óvulos, você está recebendo valor. Ninguém conta. Mas nós sabemos que o pessoal só vai fazer uma doação porque recebe um valor pecuniário. Então, existem essas questões. Não, ninguém está falando que está errado, mas a bioética e o biodireito, eles são questões que vieram à tona de um tempo para cá, evidentemente, com a clonagem de animais, e esse assunto não é novo. No final do século XVIII, houve a possibilidade de um nascimento de uma criança por inseminação artificial. Se você falar isso hoje, mas como assim, final do século XVIII? Um absurdo, mas aconteceu. E, obviamente, nós sabemos que o carneirinho, né, a Dolly, depois a outra garota inglesa que nasceu, que foi em 78. Louise Brown. Né? Louise Brown. E, obviamente, a bioética precisou se instalar. Porque houve críticas, né, na época. Críticas, nossa. Só que hoje é a coisa mais natural. Então, a gente não pode, nós não sabemos, na verdade, o que vai acontecer. Tudo é uma questão de uma interrogação, porque a bioética não é ciência. Todo o resto é ciência, matemática, química, física, biologia, tudo é ciência. Então você prova, empiricamente você faz testes e você prova que aquela coisa X é igual a Y, X mais Y dá Z. Na bioética não existe nada lógico, não é ciência, é cultural, é moral e, obviamente, o direito veio atrás, porque você precisa tentar normatizar, você precisa dar um pouco de foco legal, porque senão como é que fica? A bagunça se instala. Então... Ivone, no New York Times, a explicação para que cresçam grupos de meio-irmãos é que as mulheres... Sim. Em geral, vão atrás de um doador que deu certo, já em outra mulher. Da segurança, deu certo. Uhum. Agora, com a proliferação de casais do mesmo sexo, isso está... na escola, o menino achou um outro, né? Um irmão. Um irmão na mesma escola, e depois, eu não sabia.
chegou a 30. Aqui no Brasil, a gente teria um quadro assim, de muitos meios irmãos? Essa é uma questão que eu acredito que nem os guardadores ou aqueles que mantêm os bancos de sêmen, eu não sei se eles poderiam responder a essa pergunta, porque até me chama a atenção o seguinte, o que significa dar certo? Né? Ter um filho depois. Né? Significa ter um filho, muito bem. Ter um filho ou acontecer de ter a criança, muito bem. Agora, o dar certo significa o seguinte, eu posso escolher eu quero ter um homem ou uma mulher? Dar certo significa que eu quero que tenha olhos azuis ou olhos castanhos. Dar certo significa que eu quero cabelo liso ou cabelo enroladinho. Dar certo significa um cara gênio ou alguém, ou um atleta. Então, o que é dar certo? Então, são questões difíceis. Nós sabemos, por exemplo, até está na mídia, tem uma moça, uma artista, e ela foi aos Estados Unidos, se utilizou individualmente de um banco de esperma, escolheu, quero ter um menino, quero que ele seja olhos azuis, porque eu tenho um olho azul, quero que ele seja atlético, loirinho, papá, e teve. Agora, no Brasil, nós não temos conhecimento, ou pelo menos eu, na minha área do direito, não tenho conhecimento que alguém possa ter esta infinidade de doações, a ponto de que, bom, qual que você quer? É esse aqui? Olha, esse deu certo, hein? Esse acho que já deu um garotinho bonitinho de olho azul. Você quer tentar esse? É que 41 anos atrás não se tinha essa possibilidade de escolher sexo, sim, olhos, é verdade, né? É verdade. E as pessoas iam por esses indicadores. Só que hoje está mais ainda, e comentava que hoje, da forma como as coisas estão acontecendo, as pessoas não vão mais fazer sexo para ter filho. Elas vão ter relações, para ter prazer. Mas para ter filho, eles vão no banco, deixa o esperma, ela deixa o óvulo, faz fertilização in vitro, está resolvido. Olha, é o seguinte, cuidado que meu pai tem diabetes, então eu não quero que meu filho tenha diabetes, cuidado que meus avós tiveram colesterol alto, então, por favor, veja um óvulo ou um embrião que não tenha isso. Olha, tem mais, tem uma doença ou pode ter câncer, então eu quero um que não tenha câncer. As coisas estão assim, as coisas estão indo neste caminho. E é uma realidade, eu não estou falando nada de futuro, é uma realidade atual. Os casais estão fazendo fertilização in vitro para justamente escolher aquele embrião que não terá tais e quais problemas. Vamos fazer uma breve pausa e já continuaremos a conversar sobre esses problemas de um mundo novo que nasceram com os bebês de proveta, com a especialista em Direito de Família e advogada militante Yvonne Zegger. Estamos de volta ao estúdio com a professora e escritora Yvonne Zegger e os bebês de proveta. Lembramos que este programa pode ser visto no EBC Play a qualquer hora e dia. Yvonne, nós falamos aqui de nascimentos. Eu queria chegar ao fim da vida, a morte. Nós também não podemos escolher a morte. Não podemos dizer assim, eu quero morrer porque essa doença aqui está acabando comigo, não tenho mais vontade. Então, tanto a vida quanto a morte... São questões difíceis. São questões muito difíceis, é verdade. Nós vamos agora, então, para o outro ponto, que seria o que acontece quando você está em estado terminal. O Brasil, como outros países, você tem algumas características, você tem possibilidade, e as pessoas falam muito da ortotanásia. A ortotanásia é a morte mais tranquila, quando já não há possibilidade de você exercer nada para salvar a vida dessa pessoa. A ortotanásia é possibilitada. Você, inclusive, e eu tenho feito muito, aquilo que nós chamamos de diretivas de última vontade, que seria o chamado testamento vital. O testamento vital, inclusive, de uns anos para cá, e eu te digo que no meu escritório eu tenho feito muito. O que é o testamento vital? Você pode, em vida, diferentemente de um testamento que você determina o que vai acontecer com
o seu falecimento. Então, a partir do seu falecimento, uma série de questões você pode tratar, mas o testamento vital, em vida, você pode determinar o que você quer que seja feito com você. Por exemplo, eu não quero ser reanimado se acontecer isto, eu não quero ser entubado se for necessário por este motivo, eu não quero que sejam determinadas atitudes paliativas para que eu continue sofrendo. Eu quero ser cremado. Eu quero ser cremado, exato. Então, você pode, no testamento vital, determinar o que você quer enquanto você está vivo, se por um acaso você não estiver com a sua consciência plena, e para evitar com que os parentes tenham que lidar com esse assunto. Você imagina um pai ou uma mãe com filhos, um acha que deve determinar que a mãe está sofrendo muito, pelo amor de Deus, vamos dar um fim nisso, o outro não, diz, não, pelo amor disso eu não vou deixar que aconteça. Então, essas questões você resolve com o testamento vital, mesmo porque também, Moisés, isso vai dar garantia para que os médicos também possam ter a tranquilidade de ter uma atitude em relação àquele doente, num estado terminal, e que ele possa estar tranquilo de não estar invadindo nenhuma questão ética, moral, médica em relação àquele paciente. Mas você tem outras questões, por exemplo, a eutanásia. A eutanásia é proibida. Só que a eutanásia, se você vai observar a palavra eutanásia em grego, significa a boa morte. É a boa morte, é uma forma de você ter uma morte digna. Em compensação, você tem a distanásia. A distanásia é aquela opção em que você usa todos os recursos terapêuticos possíveis e imagináveis para você prolongar a vida daquela pessoa. Mesmo que em estado vegetativo. Mesmo estado vegetativo. Mesmo estado vegetativo. Então, o que acontece? No Brasil, em alguns países, não é aceito a possibilidade da eutanásia, ok? Só que você tem países na Europa como Bélgica, a Suíça, você tem alguns países, inclusive estados americanos, que permitem com que haja o suicídio assistido. Obviamente, o suicídio assistido só vai acontecer se uma equipe médica ou se os médicos atestarem que aquela pessoa não tem condições de sobrevivência, ela já está em estado terminal, e aí alivia-se este final da vida dessa pessoa. Essa é uma possibilidade, o suicídio assistido, que é alguma coisa que aqui no Brasil, América do Sul, não é nem pensado. Nem pensar. Os médicos vão fazer tudo para te manter vivo. Não é verdade? Então, essas questões são muito importantes e a bioética, sempre voltando a ela, em conjunto com o biodireito, porque a bioética o biodireito só existiu por conta da bioética, e bio significa em grego vida, só existe por conta dessas questões que cada vez mais ela irá nos cutucar e fazer com que os juristas, os estudiosos do direito e os médicos, filósofos, estudem e entendam o que é melhor. Porque, afinal de contas, existe uma evolução. Evolução não significa que você pode antecipar coisas. Só que o que nós estamos vendo hoje é que você antecipa. Você antecipa que tipo de filho você quer ter, se você quer que ele tenha olhos, cabelo, cor, do jeito que você quiser. Você escolhe se o doador é negro, é branco, é mulato, é japonês, enfim, você pode escolher o que você quiser. Então, o homem está determinando e a bioética está apavorada. E o direito, mais ainda. Claro. Porque, na verdade, nós não temos, no aspecto do direito, nenhuma lei que diga pode ou não pode. Tudo vai depender de uma questão única, exclusiva, e que o juiz poderá interferir. Se ele não conseguir ou se as pessoas não concordarem, sobe para uma próxima instância, uma segunda instância, você vai ter 3 julgadores, 3 desembargadores, que vão tentar
estudar o assunto, verificar se pode, se aquele filho pode saber quem é o pai. Você imagina que o cara fica sabendo quem é o pai. Ah, tá. E por acaso o pai dele é o Steve Jobs. E aí, ele é herdeiro. E sendo herdeiro, ele tem direitos. E tendo direitos, as coisas podem se modificar. Não se sabe de nenhum caso de pai que lutou para mostrar a paternidade sobre o filho. Sobre né? o filho. Um doador que de repente falou assim, não, eu quero ter esse filho, ele é meu e vou recorrer à justiça. Não, infelizmente nós temos só exemplos contrários. Né? Eu tenho tido no escritório, inclusive, muitos pedidos de reconhecimento de paternidade, onde nós temos uma dificuldade muito grande em pedir, e tem que ser judicial, para que o juiz determine que aquele determinado pai faça um teste de paternidade. Quando ele se nega, e a maioria tem negado, existe a presunção de paternidade. Quando você nega, diz, não, eu não vou fazer o exame. Não faço o exame, não quero saber. Me lembro do FHC. Exatamente, que depois descobriu-se que aquele filho não era dele. Não era dele, mas ele continuou aceitando. Ele continua aceitando, é uma questão de moral. Uma questão moral da parte dele. Ivone, eu queria tomar um tempinho aqui para apresentar esses livros, não sei se vou colocá-los em ordem, mas você vai explicando. Eu vou primeiro mostrar esse Família, Perguntas e Respostas. Exato. Né? Bom, eu queria dizer, meus livros foram escritos por mim para o público leigo. As pessoas que não conhecem, não precisam saber absolutamente nada de direito, pode ser engenheiro, contador, balconista, quem quiser tem condições de ler com a maior facilidade, entender, encontrar todas as respostas na área do direito de família. Sabe aquelas histórias que você, tipo, puxa, mas como é que fica a guarda de filhos? Será que eu posso me divorciar? Mas esse casamento é união estável? Enfim, todas essas coisas. O outro, herança. Perguntas e respostas, a mesma coisa. Todas as questões de, será que eu sou sucessor? Será que eu tenho direito a isso? Aquela casa que meu tio deixou, mas ele tem uma união estável, será que eu posso, como sobrinho, ter direito àquela casa, já que meu tio não era casado, mas estava numa união estável? Imagina que as questões mais elaboradas eu tentei traduzir de uma forma simples nesses livros. E o último foi, e você pegou a ordem perfeita. Então, o último que eu lancei em 2016 foi Direito LGBTI, Perguntas e Respostas, que da mesma forma vem informar aos grupos e às pessoas que têm familiares, pessoas interessadas em saber como é que vai ser a vida, como é que é a vida de um casal ou de uma pessoa que está numa condição LGBTI. Temos um tempo para uma última pergunta. Vamos lá. E eu tenho a curiosidade de lhe perguntar o que eu li no próprio New York Times. Sim. De que a tecnologia e o DNA estão indo à frente do direito e descobrindo quem são os pais anônimos. Os genitores, eles chamam genitores, os genitores, né? Anônimos. Claro. Você acredita que isso é possível? Isso é possível. Eu te digo mais, o direito nunca está na frente. Jamais, em lugar nenhum do planeta. O direito só acontece quando a sociedade se movimenta. A sociedade se movimentando para o que quer que seja para assuntos de família, de direito comercial, tributário, a sociedade se movimenta e o direito corre atrás para tentar regular. É assim que as coisas acontecem. Então, muito provavelmente, no Brasil, nós sabemos que nós temos na base, na questão da genética, do biodireito, da bioética, nós temos resoluções do Conselho Federal de Medicina. Elas é que estão dando a guarida para essas questões da bioética. O direito não conseguiu ainda nem pensar muito bem o que fazer, mesmo porque você precisa do legislador. E o legislador, se ele tem uma visão moral e ética, por exemplo, da questão do aborto, a questão do aborto é uma questão muito preocupante, porque o Congresso tem uma visão, a sociedade tem uma visão duplificada, enfim, e você tem também a questão de
ter o cuidado de, a depender do legislador, o que ele fizer, ele não vai ser eleito na próxima legislatura. Eleição. Então, muitas vezes ele é a favor de uma coisa ou de outra, mas ele tem receio, fica quieto, a lei não vai para frente, como foi o que aconteceu com o direito LGBT. O Congresso há anos tem um projeto de lei lá, não acontecia nada, o Supremo Tribunal Federal foi acionado, não pode não ter resposta, deu a resposta em 2011. A partir da resposta de 2011, casais homoafetivos podem ter uma relação, uma união civil confirmada. E assim são as coisas. Nosso tempo acabou. Eu aprendi muito com a Ivone. Que bom, fico feliz. Ela está vinculada à vida, à morte e à confusão do meio termo também. Exatamente. Eu agradeço a presença da Ivone, a audiência dos telespectadores e lembro que esse programa pode ser visto a qualquer hora e dia no EBC Play. Muito obrigado e até terça-feira que vem.